Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei ao certo que horas você está assistindo essa aula, mas saiba que você está no Programa de Educação Continuada do Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo. O meu nome é Eric Cobb e eu faço parte de um escritório de advocacia especializado em demandas que envolvem o acesso à justiça, o acesso à saúde. E nós vamos conversar aqui hoje sobre um tema muito importante para você médico, para você que quer entender um pouquinho melhor deste cenário. Permita-me apresentar. Aqui na tela você encontra agora todo o nosso QR Code que envolve os nossos endereços digitais para você nos encontrar internet afora. Saiba que a proposta que nós encontramos aqui hoje é de educar a classe médica, não como se deve fazer, mas como funciona o universo jurídico e as questões correlatas à saúde. Essa é uma aula inicial, é uma aula introdutória, e nós vamos conversar um pouquinho sobre medicamentos de alto custo e o judiciário. E aí, uma pergunta muito comum que a gente sempre ouve falar é a respeito do que seria o conceito legal ou qual seria a norma aplicável para definir um medicamento de alto custo. Entenda que isso não existe. Não há uma norma que define um medicamento de alto custo, isso não há nenhuma previsão legal desse tipo. Há tão somente uma única definição, o preço. Então, se o remédio custa muito dinheiro, ele é enquadrado como um medicamento de alto custo. Entenda primeiramente que isso é um fator muito subjetivo. Então, alto custo para mim, Eric, pode ser diferente para você que está nos assistindo e para o seu paciente também. A grande verdade é que medicamentos de alto custo não possuem limitação. Um caso que ficou bastante famoso aqui no Brasil foi o caso do menino Mateu, que possui AME, e ele obteve na justiça o direito ao medicamento mais caro do mundo. É um medicamento aí na ordem de 7 milhões de reais. Ele é extremamente revolucionário e possui aí uma série de consequências para o judiciário, que a gente vai entender como é que funciona. E, então, se não existe uma limitação, nem uma definição legal do que seria medicamento de alto custo, entenda também que o Estado é o principal responsável por pagar essa conta. Isso porque, juridicamente, tecnicamente, a gente não quer se delongar aqui em conceitos técnicos, constitucionais, de quem é a obrigação, mas entenda que a nossa Constituição de 1988 garante a qualquer cidadão brasileiro a prerrogativa de demandar ao judiciário para obter o tratamento que lhe convier, se isso for melhorar a sua qualidade de vida ou a sua vida propriamente dita. Então, partindo dessa premissa, é do Estado, é da União, é do município a responsabilidade por pagar essa conta, pois advém dele, lá da Constituição, o dever de cuidar de todos. E nesse cenário, a gente tem aí um ente privado, que são os planos de saúde, que possuem algumas obrigações também para com este fornecimento. E entenda em alguns detalhes que a legislação brasileira, ela prevê as obrigações dos planos de saúde, isso está estabelecido na própria lei dos planos de saúde, em uma infinidade de portarias e resoluções da Agência Nacional de Saúde e em tantas outras portarias do Ministério da Saúde. Então, o ente privado, quando ele opta em prestar um serviço que seria público, ele assume consigo algumas consequências dessa opção e, por isso, este ente privado, o judiciário tem entendido que ele também é responsável pelo fornecimento do medicamento de alto custo. E aí, antes de mais nada, eu preciso que a classe entenda que o propósito aqui é meramente educacional. Nós temos o condão de sempre evitar as judicializações desnecessárias, mas, por muitas vezes, elas são inevitáveis, dado que o Estado costuma ser o maior infrator de suas próprias leis. E aqui, se a gente pudesse elencar o top 3 motivos de negativas dos planos ou do SUS propriamente dito, a gente com certeza iria estabelecer alguns critérios. E o primeiro deles é a ausência de determinado medicamento no rol ou na diretriz de utilização. Hoje, por exemplo, a gente teve lá no escritório o caso de uma moça
de 22 anos com esclerose múltipla e o médico dela receitou o Ocrevus, porque eu não tive tempo de analisar o caso mais detidamente, mas ela tinha um gene propenso a desenvolver uma doença específica lá, que era uma sigla muito da área de vocês, que eu confesso que eu não vou me lembrar, mas que fugia da diretriz de utilização. Ou seja, a diretriz de utilização para esclerose determina que, antes de usar o Ocrevus, a parte precisa utilizar natalizumab. E o médico dela trouxe lá a fundamentação com relação ao porquê ele estava prescrevendo o Ocrevus. E quando a gente vai conversar sobre essas negativas em específico, nós vamos nos ater a um único detalhe: o papel tão importante de você, médico, na obtenção desse medicamento ou tratamento pretenso pelo seu paciente. Isso porque essas negativas, além dos fundamentos que estão aí na tela, elas costumam vir acompanhadas, ausentes de uma justificativa tecnicamente plausível. Por isso, o seu papel ele é de propulsor dessa obtenção do medicamento. Isso porque você, melhor do que ninguém, é a pessoa mais indicada para combater as razões do SUS ou do plano para dizer que aquele medicamento é o mais indicado para o tratamento. Todas essas negativas que nós estamos vendo aqui, elas já são amplamente debatidas pela Justiça, isso porque todas elas já foram, em número, gênero e grau, superadas, especialmente a do rol taxativo da ANS, a famosa discussão que gerava aí no judiciário, que os planos de saúde temiam a todo custo. E a primeira questão que já foi vencida, agora em setembro de 2022, é com relação ao rol da ANS, que já está com o martelo batido. Ele é exemplificativo. Antes, a gente tinha no judiciário uma discussão imensa com relação se os planos deveriam fornecer ou não medicamentos que estavam previstos ali naquele rol da ANS. E esses fornecimentos já estão chancelados pelo Congresso Nacional, isso porque está vigendo agora, desde setembro, a Lei 14.454, que determina categoricamente que o rol é exemplificativo. Agora, uma segunda questão muito trazida pelos planos e pela União é que aquele medicamento pretendido pelo paciente seria de uso off-label, ou seja, ele não estaria, de acordo com a bula da medicação, propenso a tratar aquela doença que o médico está prescrevendo. Essa questão já foi novamente tratada, isso na própria lei que estabeleceu que o rol é exemplificativo. Sobre o uso de medicamentos off-label, nós já temos também uma solução jurídica que dá segurança ao seu paciente, isso porque nós sabemos que existem diversos medicamentos capazes de tratar determinadas doenças, mas que ainda não foram incorporados pela Conitec. É muito comum a Conitec ser retardatária nessa resposta à sociedade, mas a lei agora estabelece o quê? Se há no mundo, em qualquer país, um órgão equivalente à Conitec que já aprovou a dispensação daquele fármaco para tratar a doença que aqui no Brasil é interpretada como off-label, é possível sim, e é dever do SUS e dos planos de saúde fornecerem esse medicamento. Perceba você que agora a legislação facilita um pouco esse acesso, porque antes era uma discussão judicial, envolvia opiniões de outros profissionais da área da saúde, agora está estabelecido na lei, basta a gente apresentar esse parecer. E você, meu amigo médico, é o capitão que irá dar direção a esse barco, porque é você quem vai ter o conhecimento necessário para instruir o seu paciente de que aquele medicamento, embora off-label, ele pode sim e já foi reconhecido em outro país para tratamento, como existem uma infinidade de exemplos aí na literatura médica. Na mesma linha de raciocínio seguem os medicamentos de uso experimentais e, por fim, aqueles de uso domiciliares, também já foram vastamente aceitos pelo judiciário, dizendo que é dever sim do Estado fornecer a medicação, porque o direito da vida ele é universal e se sobrepõe a qualquer outro que porventura esteja inferiorizado a ele. Novamente, perceba, meu amigo médico, que a proposta aqui ela é meramente educacional. Nós estamos fazendo aqui um apanhado geral do que vai ser a nossa trajetória ao longo dessas aulas e nós
Nas próximas conversaremos a respeito de temas específicos, doenças específicos, como deve ser o laudo médico, não do ponto de vista técnico, isso porque já está mais do que consolidado a autonomia do médico para dirimir tal questão, não nos compete, mas nós queremos aproximar o diálogo da saúde e do direito. Isso porque a forma prescrita pelo médico, por vezes, não dialoga com quem vai julgar, que é o próprio juiz. Então, meu amigo médico, a proposta desse conjunto de aulas aqui é explicar em detalhes como ocorre no judiciário para uma infinidade de doenças, porque cada uma tem a sua particularidade. Nós podemos aqui contribuir, dada a experiência que temos de atuação nesse cenário, para a obtenção do direito que já está tutelado, já está definido na lei para o seu paciente. Porque nada pior do que enfrentar o momento da negativa. A gente que passa por isso constantemente ali no escritório, a gente vê um momento de grande angústia. Um medicamento que era de dispensação obrigatória é negado porque a paciente tem uma mutação A ou B, e, enfim, é um momento de muita incerteza para o paciente e nada melhor do que ele contar com você, o melhor profissional capacitado e instruído, e esse é o projeto que a gente tem aqui com o CRM de educação continuada para toda a classe média, nesse aspecto que envolve o judiciário e o direito à saúde. Meu nome é Eric Cobb, foi um prazer falar com vocês e eu te vejo na próxima aula.